Vamos lá iniciar a nossa última roda informativa desse ciclo do projeto Escola para Todos. Eu vou admitindo aqui quem está entrando, enquanto vou fazendo a nossa abertura de sempre. Esse projeto ele começou em julho de 2023, né? Foi de julho a fevereiro. Então, nós fizemos um ciclo de palestras mensais com variados temas, e hoje a gente encerra com esse tema, né? Então, como todas as aberturas, eu vou explicar para quem está aqui pela primeira vez, para quem está participando pela primeira vez. Nós somos a NPO Kibono Hikari, atuamos na cidade de Toyota, Aitken, mas com esse projeto online pudemos realizar um atendimento abrangente, né, para várias regiões do Japão. Esse projeto Escola para Todos ele foi desenhado dentro de um contexto de dados expostos pelo governo japonês, né, que nos mostrou que 41% das crianças estrangeiras estavam com dificuldades nas escolas japonesas, né, esses dados são nacionais, e que 25% desse total com dificuldade são de nacionalidade brasileiras. Então, temos muitas crianças brasileiras que estão nas escolas japonesas, estão tendo dificuldade de aprendizagem, muitas vezes pela dificuldade com a língua, né? E outro dado que para a gente foi muito alarmante foi de que na província de Aitken há mais de 2.500 crianças estrangeiras fora da escola, né? E se a gente for considerar a região de Chubu, né, dá mais de 3.000 crianças estrangeiras. Não temos o dado oficial das nacionalidades, mas acreditamos, né, pela nossa experiência de contato, que muitas são brasileiras. E diante, então, desses dados, nós desenhamos esse projeto, que ele tem 4 pilares de atuação. Hoje a gente está aqui com o pilar do informar, né, que tem por objetivo levar orientação e informação para a nossa comunidade, informação com especialistas, informação em língua portuguesa, sobre educação no Japão, para que os pais possam se informar, estar atentos, né, saber ao que devem se atentar. Mas temos outros 3 pilares, né? O segundo é o acolher, onde a gente oferece um atendimento individual para cada família. Então, ao final dessa atividade, você vai ter acesso a um QR Code. Se você quiser agendar um horário para tirar a sua dúvida especificamente, para trazer para a gente as suas demandas, o nosso papel é te ouvir e ser uma ponte entre você e uma possível solução para a sua situação. Então, não é necessário enfrentar esses problemas sozinhos, né? Nós sabemos que muitas vezes, pela barreira linguística, é difícil procurar suporte. Então, nós temos esse balcão de atendimento online, né? Atendemos qualquer tipo de situação que seja relacionada à dificuldade na criação de filhos aqui no Japão, na educação aqui no Japão. Um outro pilar do nosso projeto é o pesquisar, que tem como objetivo levantar dados da nossa comunidade, justamente porque é a partir de dados que a gente consegue ser mais assertivo nos projetos, no desenho de projetos. Então, todo mundo que participou do atendimento individual responde algumas perguntas para nos ajudar a mapear essa situação, né? E o quarto pilar do nosso projeto é o educar, que é justamente oferecer um atendimento a aulas para crianças que estão fora da escola. Então, nós atendemos online, temos um free school. Se você conhece algum jovem de idade escolar, né, de 6 a 15 anos, que esteja fora da escola, pode, por favor, nos encaminhar, nos indicar, a gente entra em contato, a família pode entrar em contato conosco, que a gente também busca ser essa ponte entre essa criança isolada, muitas vezes em casa, sem acesso ao ambiente escolar, né, o fortalecimento de habilidades sociais, retomar o prazer por aprender para poder ajudar essa criança a retornar ao sistema escolar. Então, esses são os 4 pilares desse projeto que a nossa NPO atua. Na noite de hoje, a gente vai trabalhar um tema que é muito questionado, né, nos nossos atendimentos individuais. Então, hoje a gente vai falar sobre educação especial, né, classe especial no Japão, o que é que você precisa saber, como que funciona isso. E estamos muito satisfeitas de encerrar esse ciclo de palestras com esse tema, porque, para quem tem nos acompanhado, nós começamos esse ciclo mensal de atividades em julho. Todas as nossas rodas, elas estão gravadas e disponíveis no YouTube. Então a gente foi pensando numa progressão de temas que fizesse sentido para a nossa comunidade. Então, só para vocês terem noção, lá no nosso canal, todas as rodas que aconteceram estão disponíveis
E os temas começam desde o básico, por exemplo, cheguei no Japão e agora? O que que eu tenho que pensar? Como que eu planejo a rota escolar do meu filho? O que que eu tenho que me atentar? Como funciona o sistema escolar japonês? O que tem de diferente do Brasil? O que que é importante saber? Qual é o meu papel como família na trajetória escolar do meu filho? A gente tem uma roda que fala sobre o desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos, indica PDF, checklists para você acompanhar o desenvolvimento do teu filho, tem um conteúdo sobre telas, né? Será que meu filho está usando muita tela? Não está? Como que eu posso refletir nisso? O que é dupla limitação linguística? Um fenômeno que acontece muito com as nossas crianças, né? E como isso pode ser contornado, superado? Quais são as possibilidades após o ensino médio, né, aqui no Japão? Nossa última roda foi com a psicóloga Simone falando sobre habilidades sociais, né? Então, meu filho, ele se sente sempre inferior, tem baixa autoestima, ele é sempre diferente. O que que eu posso fazer para ajudá-lo nesse processo? Então, todos esses temas foram trabalhados nesse período, estão lá no nosso canal no YouTube, né? O canal do YouTube tem o nosso nome, né? NPO Kibono Hikari. E é por isso que eu digo que estamos muito satisfeitas de encerrar esse ciclo com o tema de hoje, porque realmente ele é essencial, ele é importante e estava em falta aqui na nossa agenda de temas, né? E nessa noite, quem está aqui com a gente é a Nayara Natsumi Kinjo. Nayara, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. A Nayara, ela é formada, ela depois vai contar um pouquinho dela, né? Mas ela cresceu aqui no Japão, ela é formada em assistência social, né, em uma universidade japonesa, é mestre em sociologia pela mesma universidade. A Nayara fundou e aí foi responsável por 4 instituições de assistência e desenvolvimento a crianças, né, ali na província de Gifu. Atuou como psicoassistente social, atualmente ela trabalha como orientadora de desenvolvimento infantil. Então, uma pessoa que tem domínio dessa área, né, para trabalhar conosco esse tema, para esclarecer algumas informações. Vocês podem, quem está aí assistindo ao vivo, mandar perguntas no chat a qualquer momento, eu vou estar aqui acompanhando. No final, se quiserem abrir o microfone e fazer perguntas, também não há problemas. E, como eu disse, no finalzinho eu volto para mostrar para vocês o QR Code, porque se esse conteúdo de hoje te gerou dúvidas e você gostaria de ser atendido individualmente, você pode agendar o seu horário conosco para que a gente possa te ouvir e te encaminhar possíveis soluções para suas dúvidas e questões. Nayara, muito obrigada. Deixa eu interromper aqui para você poder começar a sua atividade. E o que precisar, eu estou aqui como seu suporte. Muito obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Nayara, eu sou formada em assistência social e eu trabalho já há 6 anos com crianças especiais, né? Eu sou formada aqui no Japão, então meu domínio na língua portuguesa é um pouco inferior ao japonês, então eu peço desculpas, da forma que talvez eu possa estar me expressando, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar à vontade para estar perguntando, tá bom? Deixa eu compartilhar. Bom, hoje eu vim falar sobre um pouquinho sobre as salas especiais aqui no Japão. Eu não sei se vocês já tiveram alguma dificuldade sobre isso, né? Eu vou tentar esclarecer da forma assim mais clara possível. Primeiramente, então, a primeira assim questão que eu acho que deve ser é quem deve frequentar as salas especiais, né? Quais são os critérios para ingressar em uma sala especial? Primeiramente, as crianças diagnosticadas por um médico japonês, né? Normalmente, é com formação aqui no Japão, e que normalmente foi aplicado um exame de QI, que nós temos vários tipos de exames de QI, né? O mais normal que é aplicado aqui no Japão é o VISC, né? O VISC 5. Então, ou é o VISC ou o Tanaka-Binet, e tem alguns outros tipos de exames, mas o normal é o VISC para estar conhecendo o nível de QI da criança, né? E também crianças que a escola acaba oferecendo um atendimento individual. Eu falo isso por quê? Porque às vezes a escola não deixa claramente que ele vai para a sala especial, mas sim que ele possa ter uma ajuda, um atendimento individual, né? Eles não acabam sendo muito claros nessa questão.
né, sem os pais terem conhecimento da sala especial, né, que é uma realidade que se eleva a cada ano com as crianças estrangeiras que frequentam a sala especial, né, por não dominarem a língua japonesa, ou seja, pela criança não ter um domínio 100% da língua japonesa, isso acaba afetando de uma forma para o professor entender que essa criança seja especial. Não que ela seja, mas acaba sendo especial no ponto de vista do professor, né? E também crianças portadoras da carteirinha do Ryoiku Techo, que seria a carteirinha de classificação de necessidade especial pelo governo estadual, né? Que realmente seria aquela criança que já está como uma criança especial, né? Então, depois eu tenho aqui como é feita a identificação de necessidades especiais nas crianças, né? Normalmente pelo professor, né? Responsável da sala do aluno ou professor responsável da sala de auxílio da língua japonesa, que seria o Nihongo Kyoushitsu, né? Que seria a sala à parte para a criança estar saindo durante a sala de aula para estar indo nessa sala para estudar o japonês, né? E outras são, nas escolas existem professores licenciados a aplicar o exame, né? Então, esse exame de QI, para poder obter um resultado, né? A favor, muitas vezes, da escola. Ou seja, a escola aplica esse exame, né? Falando assim, eu posso fazer um conhecimento com o seu filho para saber o nível dele, e aí os pais acabam aceitando sem ter o conhecimento real, né, de qual é esse tipo de exame que vai ser feito, e acaba obtendo um resultado a favorecer da escola e não da criança ou dos pais, né? Então, aqui eu coloquei, se caso seu filho tenha alguma dificuldade e você não quer que a escola saiba, né, procure um médico de confiança, juntamente um tradutor, né, que tenha conhecimento do assunto. Por quê? Porque muitas vezes a escola acaba fazendo as coisas para favorecer a escola, não ao aluno. Então, é sempre importante você estar procurando um médico de confiança, porque somente o médico vai poder diagnosticar o seu filho, né? E um médico, eu falo assim, um médico que tenha conhecimento, né, das necessidades e as dificuldades das crianças estrangeiras, porque não são todos os médicos que têm esse conhecimento também. Às vezes tem aquele médico que fala, seu filho não fala japonês, então vai embora para o Brasil. E não é essa a necessidade, né? A gente tem que ver que a criança está convivendo dentro da cultura japonesa e da cultura brasileira, né? Então, em casa ele fala o português, e na escola ele fala o japonês, é lógico que ele vai ter uma dificuldade na língua, uma das línguas, né? Então, não é isso que vai acabar afetando o desenvolvimento do seu filho, né? Então é bom sempre ter um médico que ele tem esse conhecimento e que te ajude favorecendo num resultado melhor para o seu filho, né? Você tem o direito de pedir o médico a não passar as informações para a escola. Por quê? Porque muitas das vezes tem médico que quer trabalhar como fala, em conjunto com a escola, né? Mas às vezes só o fato da escola saber que seu filho está indo no médico, que você está procurando ajuda, isso acaba trabalhando mais para a escola forçar o seu filho a ir para uma sala especial, que às vezes não é uma realidade necessária. Então, você tem o direito de pedir para o médico falar, eu não quero que a escola saiba que o meu filho está vindo para cá, ou que ele está fazendo esse exame, né? Porque isso é um direito seu e o médico também tem o sigilo que ele tem que seguir. Então, você tem esse direito. E somente o médico poderá diagnosticar, a escola ou o professor não podem diagnosticar o seu filho. Ou seja, quem vai diagnosticar é sempre o médico, né? Quem pode aplicar o exame é o psicólogo também, mas quem vai diagnosticar é sempre o médico. E a outra questão seria algum processo, né, de avaliação antes da colocação na sala especial. Eu respondi como sim, né? Por lei dos direitos humanos aqui no Japão, é um direito do aluno e dos pais escolherem se querem ou não colocar o aluno na sala especial. Então, isso é um direito de vocês. Não é um direito da escola, não é a escola que vai decidir, e sim os pais e o aluno, né? Mas, né, a realidade, infelizmente, é outra aqui no Japão, né? A gente vê muitas crianças que vão para a sala especial, brasileiras, que estão indo por não dominarem a língua japonesa, né? Eu conheci um caso de uma criança que ele falou para mim assim, tia, eu tô nessa sala porque eu não sei escrever o 5 igual o japonês.
né? Porque a forma de escrever o 5 aqui no Japão é um pouquinho diferente de quem aprendeu a forma de escrever o número 5 no Brasil, né? Então, isso acaba desmerecendo, né, o aluno por não saber escrever o 5 de uma forma exata, igual todo japonês tem que escrever, né? É, mas é uma realidade, né? A avaliação correta antes da colocação na sala especial deve ser feita da seguinte maneira: primeiro tem o diagnóstico médico, depois vem a avaliação do nível de QI, que é realizado por psicólogos japoneses. E o terceiro seria o aluno obter a carteirinha do Ryoikutetsu. Na avaliação de nível de QI, aqui no Japão, nós temos vários tipos de aplicações, de vários exames, né? Infelizmente, o aluno estrangeiro, ele acaba obtendo resultado inferior às crianças japonesas, por quê? Por não dominar a língua japonesa e também porque a criança não cresceu dentro da cultura japonesa. Então, muitas das vezes, os exames que é aplicado são desenvolvidos para crianças que cresceram dentro da cultura japonesa. Isso acaba criando uma dificuldade. Por exemplo, no Brasil, talvez, eu não sei, não tenho muito conhecimento, mas talvez não brinque desde criança com as crianças usando blocos, né, que a gente chama de tsumiki aqui no Japão. Então, se a criança não sabe brincar com isso, isso não é uma questão que as crianças não está sendo desenvolvida, mas sim porque ela não teve o costume de, né, não ensinaram para ela brincar com esse tipo de brinquedo. E quando ela vê pela primeira vez dentro da sala do exame, ela acaba obtendo resultado inferior à realidade que realmente ela tenha, né, a habilidade que ela tem. Então, é isso. Então, e depois vem o diagnóstico de deficiência, né? Como os pais podem buscar o diagnóstico para seus filhos? Eu aconselho sempre buscar uma ajuda à parte da escola, né? Porque muitas das vezes seu filho tem apenas uma dificuldade na língua japonesa e não realmente um TDAH ou um autismo, né? Então, procure um profissional para poder te orientar melhor, né? Procure um médico de confiança e procure um tradutor que tenha conhecimento na área, né? Também procure os hospitais que tenham aplicações de teste de QI em português, que existe aqui no Japão, né? Isso como uma segunda resposta, né? Você pode aplicar em japonês primeiro, você vê o nível de QI e depois você tenta procurar essa ajuda à parte, né? Em Tóquio existe uma clínica psiquiátrica que realiza esses testes em português, né? Profissionais brasileiros licenciados aqui no Japão, né? Eu coloquei o nome dessa clínica que chama Yotsuya Yui Clinic, né? Então, isso vai poder ajudar a você a comparar realmente qual língua que o seu filho tem mais domínio, né? Eu conheço crianças que fizeram o teste de QI em japonês e tiveram um resultado, e quando fez em português, o QI dela aumentou 20. Então, se ela tinha 60, ela foi para 80, né? O nível normal que a gente fala que é 80 para cima é uma criança normal, né? Vamos se dizer. Então, se em japonês ela teve 60, em português ela teve 80, ou seja, mesmo que não seja o mesmo teste, né? É uma questão de fazer na língua que a criança tem mais facilidade de domínio, né? E também tem alguns exemplos que eu posso estar citando, que seria o atendimento psicológico no Consulado Geral do Brasil, né? Existe vários consulados aqui no Japão, né? Nós temos em Tóquio, em Hamamatsu, em Nagoya, e eles têm atendimentos psicológicos também, e também tem os centros internacionais de cada região, de cada estado também, que às vezes tem o Kokoro no Soudan, que seria o atendimento psicológico, né? É gratuito normalmente, e são psicólogos brasileiros, né, que dominam a língua portuguesa e que às vezes têm uma licença que pode estar aplicando o exame de QI por ser território brasileiro, né? Então, mesmo que ele não seja psicólogo aqui no Japão, só do fato dele estar dentro do território brasileiro aplicando esse exame, não conta que ele está realizando esse exame aqui no Japão. Então, isso às vezes pode favorecer ou desfavorecer, né? Então, tem que tomar cuidado, mas eu acho que seria uma grande ajuda. Depois seria quais são os profissionais envolvidos no processo de diagnóstico, né? Primeiro são os médicos, né, que é o mais importante. Depois são os psicólogos, assistentes sociais e assistentes sociais multiculturais também. O conselho tutelar, a escola
E as instituições para desenvolvimento infantil, que seria o Houkagoto Dei Sabis, ou Jidou Hatatsu Shienjigyo. O que seria esse Houkagoto Dei Sabis Jidou Hatatsu Shienjigyo? Seria o lugar onde eu trabalho atualmente, né, onde eu também fundei 4 instituições. O Jidou Hatatsu Shienjigyo seria para crianças de 0 a 6 anos, ou seja, crianças que não frequentam a escola Shogaku ainda. Crianças que não entraram no Hoikuen ou crianças por algum motivo não conseguem entrar no Hoikuen por ter um atraso ou uma dificuldade, né, no desenvolvimento. Elas vão frequentar esse local para criar uma rotina, né? Que às vezes, muitas das vezes, os pais não conseguem aplicar em casa, então ela vai para esse local para poder estar criando uma rotina. A criança que tem seleção de comida, por exemplo, né? Lá eles vão estar reeducando, fazer uma reeducação alimentar com a criança também. Criar habilidades, né, socialização com a criança, né, então isso seria o Jidou Hatatsu Shenjigyo, são crianças até os 6 anos. E o Houkagoto Dei, sabe, isso é o mesmo tipo, né, de conteúdo, mas são crianças de 6 a 18 anos. Né? Vocês podem procurar várias instituições que tem aqui no Japão. Tem instituições que atendem atendimento individual também, por profissionais brasileiros também, e que seja em português também, né? Então, você pode estar procurando uma ajuda em cima da necessidade do seu filho. E quais são os tipos, né, mais comuns de deficiências abordadas nas salas especiais? Aqui no Japão, eles falam muito sobre o Hatatsu Shougai, que seria o mais comum, né? Que seria o atraso de desenvolvimento. Eles acabam tudo colocando como Hatatsu Shougai, né? Mas dentro, né, disso existe o autismo, que seria o de Reisho, o TDAH, que seria o ADHD ou Chuike Kata Dosho, dislexia e descalculia. Né? Essas são, acho que, as mais típicas deficiências que mais são usadas aqui no Japão, né? Dislexia seria, assim, é mais considerada crianças que têm dificuldades na escrita, crianças que escrevem letras espelhadas, que não conseguem, que têm dificuldade de escrever o kanji, ou que não conseguem aprender o hiragana, o katakana, né? E a descalculia seria crianças que têm dificuldade na matéria de matemática, criança que não consegue fazer contas de subtração, né? Contas básicas, né? Então, aí acaba entrando na categoria de descalculia. Bom, quais são os desafios, né, comuns, estratégias de enfrentamento, né? Quais são os desafios comuns enfrentados pelos pais das crianças em salas especiais? São muitos, mas o maior é a guerra que é feita por parte da escola em colocar o aluno na sala especial sem o consentimento dos pais. Por que eu chamo isso de guerra? Porque eu conheço muitos casos onde os pais batem o pé falando: eu não quero que o meu filho vá para a sala especial, eu quero que o meu filho frequente a sala normal. Mas a escola acaba trabalhando assim de uma forma, tipo de uma lavagem cerebral, né? Assim, uma forma tão suja, né? Que às vezes os pais acabam cedendo, acabam falando, tá, ok, então deixa para lá, eu vou colocar meu filho na sala especial e vocês me deixam em paz. Mas na verdade, talvez isso não ajude o seu filho, né? Então é por isso que eu coloquei alguns exemplos aqui. Um aluno que frequentou 5 anos a sala especial sem ter sido realizado o teste de QI. Né? Ele frequentou a sala especial por ser considerado hiperativo. Só que, na realidade, desde quando eu conheci essa criança sempre foi muito centrada, né? Foi uma criança muito quietinha, que sempre brincou sozinha. E não, no meu ponto de vista, não era uma criança hiperativa. Mas o que acabou acontecendo? Esse convívio de 5 anos na sala especial acabou deixando um atraso, né, do desenvolvimento e socialização da criança. Por quê? Porque ele não frequentava a sala principal. Então, os outros alunos viam como uma criança diferente. E no 6º ano, a mãe decidiu colocá-lo na sala especial, na sala principal.
né? Onde ele não tinha conhecimento básicos, por exemplo, de contas de mais, como ler o relógio. Então, eu falava assim para ele, fulano, daqui 5 minutos você vem até mim. Se o professor falar 5 minutos, ele não sabia o quanto que era 5 minutos. Para ele, dentro dele, 5 minutos podia ser daqui 1 hora, ou podia ser daqui 1 minuto, né? Ele não tinha essa forma, né? Ele não sabia, não tinha esse conhecimento. E também não tinha conhecimento de kanjis básicos do primeiro ano. Então, isso acabou trazendo um atraso nele, por quê? Porque dentro da sala especial não era trabalhado o que tinha que ser trabalhado, né? É só pelo fato do Roy Cohen ter falado para a escola que ele era uma criança hiperativa, então a escola quis colocar ele na sala especial, por quê? Porque a escola também ganha verba para as crianças das salas especiais. Então, sempre tem que ter crianças nas salas especiais, né? E eles não querem que a criança vá voltar para a sala normal. Então, ele ficou durante 5 anos, só que ele falava, eu fico desenhando, porque o meu professor fica dormindo. Ou seja, o professor que está na sala especial, que tem a obrigação de estar ajudando ele, de estar auxiliando ele não fazia o papel de professor. Então, o aluno ficava lá, passava o dia inteiro dentro da sala de aula, sem fazer nada, só ficava desenhando, plantando batata doce, brincando, não tinha lição de casa, né? E quando eu fui cobrar junto com a mãe sobre a lição de casa, o professor falou: Ah, você precisa que o seu filho tenha lição de casa, né? Sendo que é uma coisa óbvia, né? A criança tem que ter a lição de casa todos os dias, tem que ter um acompanhamento, né? Escolar, que era uma coisa que não tinha. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bom para estar citando aqui para vocês. E quais são as estratégias que podem ser adotadas para superar esses desafios, né? Primeiro que eu coloquei é sempre procurar uma ajuda de profissionais, né? E procure usufruir do serviço de assistência social da sua cidade, né? Instituições de desenvolvimento pós-escola, né? Que seria o Hokagoto Deisabi, Soujido Hatatshenjigyo, pode ajudar a criança, né? A criar habilidades ou socialização, e é um trabalho que desenvolve muito o seu filho, né? Também eu pedi por ajuda sempre após a escola e nunca durante o período da aula. Por quê? Porque a criança estrangeira, ela não tem a obrigação de estudar, né, aqui no Japão, numa escola japonesa. Então, é mais fácil para a escola tirar o seu filho da sala de aula e querer auxiliá-lo na língua japonesa ou de alguma outra forma, por exemplo, né? Mas eu acredito que não há nada melhor do que o seu filho sentir na pele, né? Eu também estudei aqui no Japão, eu sei o quanto é importante essa etapa, né, do seu filho estar sentindo isso na pele, estar aprendendo lá dentro da sala normal, né? Escutar é uma boa forma de estar aprendendo japonês e conviver com as outras crianças japonesas, né, para um domínio melhor da língua japonesa. Nós, estrangeiros, por conviver dentro de duas culturas, temos uma grande dificuldade de entendimento da língua, né? E isso é normal para um aluno estrangeiro. Então, eu acho muito importante tá fazendo a criança conviver com outras crianças japonesas, estrangeiras, né? Esse convívio dentro da sala normal, né? Na sala regular é muito importante. Experiências e dicas compartilhadas por pais que passaram por esse processo, né? Eu coloquei aqui um exemplo que foi quando esse meu aluno hoje ele tem 15 anos, ele fez o vestibular recentemente para a Ipococo. E quando ele foi diagnosticado com autismo e hiperatividade quando ele tinha 3 anos de idade, então desde do Roikuen, do Yochen, ele já era uma criança especial. Ele demorou muito para falar, sempre teve uma hiperatividade, sempre tomou remédio para ficar mais centrado. E a mãe sempre correu muito por fora da escola, levava para o futebol para gastar energia, levava para natação para uma socialização melhor, para criar habilidades, né? E sempre procurava ajudas de estudo também. Mas a escola, quando ele foi entrar no Shogaku, a escola falou: seu filho nunca poderá ficar sentado, né, durante a sala de aula.
queriam colocar ele na sala especial. Mas a mãe bateu o pé, bateu várias vezes, foi, marcou reunião com a escola. A escola sempre falou: seu filho nunca vai conseguir ficar sentado, é melhor ele ir para a sala especial. E a mãe sempre falou: não, meu filho vai para a sala normal. E ela conseguiu, né? Ele fez o Shogaku inteiro, né? Os 6 anos de Shogaku na sala normal, o Chugaku também na sala normal. E hoje ele passou no Coco diurno em particular, né? Então, isso eu acho que é uma grande conquista, né? E assim, é uma irresponsabilidade muito grande de uma escola, um professor chegar e falar para o seu filho: ó, seu filho nunca vai poder ficar sentado dentro de uma sala de aula, então é melhor colocar ele na sala especial, porque não é uma realidade. Né? E outro seria: o seu filho não tem nota o suficiente para ir para o Coco diurno. Ou seja, o seu filho não tem nota o suficiente, o seu filho só pode estudar de noite, ele nunca vai poder conseguir entrar é, num coco diurno, num coco normal, que não é a minha realidade. Esse é o mesmo aluno, né? Quando ele estava no primeiro ano do Chugaku, o professor dele falou que para a mãe que ele nunca poderia ir com as notas, né, dele, nunca poderia ir para um coco diurno, né, coco normal, e hoje ele passou. Então ele conseguiu comprovar que a dificuldade a gente corre atrás e a gente consegue, né? E conseguiu comprovar que ele conseguiu entrar no coco, né? Que eu acho que isso é uma grande vantagem e fez o professor ficar calado. E o último que eu coloquei, né, é uma experiência própria minha, que no terceiro ano do Chugaku, o professor falou assim para mim: eu queria ir para um coco particular, e ele queria o suicente, seria aconselhamento de classe, e ele chegou para mim e falou assim: você é brasileira e você vai trabalhar em fábrica, então por que você, né, você não precisa ir para o coco, né? E hoje eu estou aqui, né, como uma pessoa normal, estou trabalhando, né, mas eu consegui fazer o coco, consegui fazer a faculdade, consegui fazer o mestrado, né? Graças a muitas pessoas em volta de mim, os meus pais, né? A minha família. Então, eu acho que nada é impossível, né? Sempre a gente tem que estar auxiliando as crianças para as crianças nunca desistirem, né? Porque nunca desistir é uma coisa assim, nunca, né? Nada é impossível. Então, eu acredito muito nisso. E eu fico por aqui. Muito obrigada por estarem escutando, né? Eu coloquei o meu contato aqui, alguma pessoa que tiver alguma dúvida, quem quiser estar tirando, aproveitando que a gente que ainda tem um tempinho, né? Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Nayara, obrigada. Nossa, eu particularmente já tenho várias dúvidas aqui, várias perguntas para te fazer. O pessoal que está aqui conosco ao vivo, fique à vontade para abrir o microfone ou para mandar no chat. A primeira coisa que eu queria entender melhor, Nayara, as duas instituições que você citou, que são essas instituições de suporte, né? Quando Sim. até 6 anos e depois de 6 a 18. Para frequentá-las, por exemplo, além da escola, a criança já precisa ter um diagnóstico? Bom, depende muito da cidade. Depende muito da cidade, depende muito do governo estadual também. Para você frequentar essa sala, você precisa, na verdade, não precisa ter um diagnóstico, mas muitas das cidades, das prefeituras pedem um diagnóstico se caso a criança não esteja na sala especial. Ou seja, se a criança não está na sala especial, como é que ela é considerada especial sem ela não ter, né, esse diagnóstico ou sem ela não ter a carteirinha de criança especial? Então, muitas das prefeituras acabam pedindo, assim, por final, mas não é obrigatório, mas eles pedem. Então, e para você poder frequentar, você precisa tirar uma carteirinha que chama Jukyu Shasho, que eu não coloquei aqui, mas é uma carteirinha que não é para diagnosticar o seu filho ou para falar que ele é especial, e sim para ele poder usufruir do serviço de assistência social. Né? Então, ele precisa ter essa carteirinha pela prefeitura. A prefeitura vai decidir quantos dias a criança pode frequentar durante o mês esse local, né? Tem toda uma avaliação a ser feita aí em cima disso. E só depois disso que a criança pode frequentar essas instituições. Ótimo, entendido. Muito obrigada. Achei muito interessante várias informações que você trouxe, né? Eu sou mãe de duas crianças muito pequenas,
mas já passei por algumas situações, até mesmo nos exames do Hoken Senta, né, de ser orientada de uma forma, por exemplo, se você vai viver no Japão, então não precisa ensinar português para os seus filhos. Ou, por exemplo, ela ainda não fala. Eu falo, não, ela fala português, tais, tais. Não, mas eu vou ter que marcar aqui que ela ainda não fala. Então, algumas situações assim que eu acho muito importante nós pais estarmos informados para lutar pelos nossos, porque a gente às vezes se depara com ótimos profissionais, mas às vezes a gente se depara com profissionais muito atrasados, eu não sei se eu Sim. posso dizer dessa forma, né? O exemplo que você deu de empilhar blocos, né, para mim foi exatamente esse, assim, né? Minha filha não empilhou como deveria empilhar, e eu, na época, não sabia que eu deveria já ensinar essa habilidade para ela, né? E isso foi algo avaliado, assim. Então, é realmente um mundo muito novo, né, para quem cria filhos aqui, no Japão. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer um caminho, então, é a escola identificar que, vamos aplicar um teste de QI nessa criança. Mas se esse processo não acontecer e os pais desconfiarem, ou não sei se é essa palavra que eu posso dizer, eu acho que meu filho tem alguma coisa, aí os pais podem, por conta, ir atrás desse diagnóstico, vamos dizer assim. Sim, normalmente, né, assim como você citou, existe os exames do Rokenjo quando a criança completa um tempo certo, né? Acho que era 6 meses, depois 1 ano, depois 3 anos, né? Eu acho que tem um tempo certinho. E muitas das vezes os profissionais dessa área não têm esse conhecimento, né? Da necessidade de uma criança estrangeira, né? Então isso acaba tendo um resultado inferior e esse Hokenjo pode estar encaminhando também, né, para o Jidou Hatato Shinsenta. E também, assim, se os pais acham, né, que ele possa ter alguma coisa e não queira que a escola saiba, ou a escola nunca falou nada, eu acho muito importante estar os pais procurando, porque os pais têm direito a procurar uma ajuda, né, e se não quiser, não precisa falar para a escola, né, às vezes nós temos professores muito bons, né, muito preocupados, assim como a gente tem profissionais que acabam trabalhando contra. Então, eu sempre falo que é, todos os pais têm direito a procurar essa ajuda à parte, né? Você levar no médico, você falar com o médico e não depender da escola, né? Porque isso acaba afetando de alguma forma ou de outra, né? Então, agora, mas se você vê que o professor também tá te ajudando ali, né? Você tem um conhecimento, uma ajuda que você possa confiar do professor, talvez isso ajude também, né? Então, aí você pode ir trabalhando em conjunto com a escola, ou muito pelo contrário, você pode estar procurando ajuda por parte, né? Isso é um direito dos pais. Ótimo, entendi. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer agora, ao vivo? Posso seguir aqui com as minhas questões. Fiquem à vontade, tá? Por favor, alguém ergueu aí pode ligar o microfone, fica à vontade que a Nayara está aqui para nos ajudar. Olá, muito obrigada. Boa Que noite. maravilha essa conversa. Boa noite. Eu trabalho como tradutora nas escolas aqui de Miyoshi e enfrento muitos casos assim, né, de ambas as partes. Primeiro, às vezes, porque nós vemos que a criança precisa de uma ajuda médica e os pais não aceitam, ou não entendem, ou não têm essa informação. Às vezes é um filho só, então não conseguem detectar esse, né, que precisa de uma ajuda médica, né? Que a criança só com a escola realmente ela está sofrendo, né? E por contrapartida, outra da escola, qualquer coisa já quer colocar na classe especial, né? Só que eu, por exemplo, tenho 3 filhos, os 3 têm TDAH, né? Eu diagnosticado com TDAH. Só que eu demorei muito para saber por falta de informação e porque nós viemos para o Japão, então teve essa questão dessa mudança e eu não demorei muito para detectar, porque toda vez achava que era por causa do idioma, então o atraso aqui, a dificuldade ali, o estresse do dia a dia, então, enfim, N coisas, até que quando tudo acalmou, eu falei, opa, tem alguma coisa, né? E só que assim, e também tem o meu sobrinho que vai entrar agora no primeiro ano, também tem TDAH. E a escola quer, porque quer colocar ele na classe especial, né? E eu, pelo que eu vejo, o pouco que eu, né, presenciei, eu não quero, eu sei que ele vai ter um atraso nos estudos, porque eu acho
que é muito difícil, é o que você falou, tem a questão do idioma, não entende completamente o japonês ainda, então já há essa dificuldade já no natural, mais o atraso do déficit de atenção, então a criança dá uma né? E eu não queria, ele pelo menos consegue ficar sentado, porque assim, eis a questão, é triste realidade, mas eu estou treinando, eu e minha irmã, é que ele consiga se manter pelo menos sentado para que não venha mais o fardo de tá vendo, então por isso que é impossível, não há condições dele ficar com todos, porque é sempre aquela história, é um professor para todos os alunos, eu entendo de fato, né? Já peguei casos de crianças também muito, que realmente não há condições dela permanecer na classe de aula correndo dentro da sala de aula normal, né? Você me aconselha, quando é um caso assim, eu sei que é casos e casos, né? Mas o caso do meu sobrinho, ele é mais desatento, sim, ele tem o tempo dele, sim, mas ele pelo menos consegue ficar sentadinho, mas eu sei que ele não vai acompanhar nos estudos, ainda não consegue escrever o nominho, enfim, não conseguiu introduzir o hiragana e tal. Mesmo assim, o ideal é manter, né, firme ali com a escola. Não vou colocar na classe especial, porque eu entendo que essa socialização do itinense é extremamente importante, né? Ou, de fato, porque eles explicam de uma forma que às vezes a gente entende que realmente o atraso, ele vai ter um professor especial para poder dar um suporte maior para ele, então isso vai desenvolver melhor, e na classe ele vai ficar muito perdido. É bem complicada. Essa escola que ele vai tem até um suporte bom na sala de aula, né? Mas, no geral, assim, desse contexto, você concorda que seria melhor ele ficar na classe normal por um tempo? Porque Bom, essa grande essa dificuldade que você falou, sim. eu não sei se ele teria total assistência na classe especial, assim, a ponto de desenvolver todos os aspectos sociais, assim, né? Sim. Primeiramente, colocar na sala especial dá para colocar quando quiser, né? Se bem que a verba na escola sai no mês 10, então, todo mês 10 eles vão estar vendo quais as crianças que vão para as salas especiais, quantas de crianças eles precisam colocar na sala especial para ter essa verba. Mas, colocar na sala especial, pode colocar quando quiser. Agora, tirar da sala especial é um processo muito difícil. Muito difícil de tirar uma criança da sala especial e colocar na hora que quiser. Não é assim, né? A escola vai fazer, desculpa a palavra, mas um inferno na família para poder manter a criança na sala especial. Então, é mais fácil colocar ela depois, se realmente ela tiver uma necessidade, né, no decorrer do tempo, do que colocar ela desde o começo. Ou seja, é mais fácil a criança ir para a sala normal, né, ter esse convívio, porque tirar esse convívio dessa criança é uma coisa que não volta atrás, né? Ninguém vai repor essa perda que ele teve, né? Eu falo isso por quê? Porque eu não frequentei o Roikuen. Eu não tive esse convívio desde pequena. Então, eu entrei no Shogaku quando eu estava no segundo ano, no final do segundo ano. Então, eu não sabia falar o japonês, eu não sabia nada, né? E assim, eu senti na pele o que, que é você conhecer musiquinhas que vocês cantam desde criança no Roikuen, o convívio, né? Tudo isso e não ter, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu sempre, né, pensei, o meu irmão, por exemplo, ele está desde o Roikuen na escola japonesa, e ele tem um domínio muito melhor do que eu que entrei depois. Então, eu acho que essa fase da criança estar convivendo com a criança, com outras crianças japonesas dentro da cultura japonesa, ninguém tem o direito de tirar. Né? Então, eu acho muito importante ele estar começando, principalmente o primeiro ano, por quê? Porque é uma idade que eu coloco como uma esponjinha. Tudo que você for colocando, ela vai estar absorvendo, ela vai estar crescendo, né? Então, você tirar isso dela é uma coisa assim para o resto da vida. Então, eu acho importante ela estar na sala normal, né? Se realmente ele conseguir
tá ótimo. Agora, se realmente ele tiver algumas dificuldades, ele pode ir para o Tsukyukyotsu, por exemplo, que vai algumas vezes da semana na sala especial com crianças com dificuldade de problemas emocionais, né? Ou pedir para ter um auxílio de um professor, né? Que seria o Shien no Sensei, que pode estar entrando, né? Tem alguns critérios? Tem, mas é melhor um professor estar lá do lado dele ajudando, auxiliando o professor dele que vai estar vendo 30 crianças ao mesmo tempo, do que o professor, né, querer colocar ele na sala especial logo de começo, né? Então, eu acho importante ele, desde o começo, estar na sala normal. Ok, muito obrigada. Imagina. É uma decisão grande na mão dos pais e que a gente não quer de maneira nenhuma, não quer que um filho sofra ou não se desenvolva, e aí nos nossos balcões de atendimento que a gente tem percebido são essas questões, né? Fica essa pressão mesmo na família, né? De que ali ele vai ter o melhor suporte. A minha dúvida, Nayara, é no seguinte sentido: então, uma criança que está na sala especial, se os pais perceberem que ela, por algum motivo, não está tendo um atendimento adequado, vamos supor, o professor dorme, ou sei lá, ela está junto com deficiências mais severas e ela. Existe algo que a família possa fazer no sentido de, eu entendo que ele precisa de sala especial, mas eu acho que não está sendo adequado isso que está sendo feito ali com ele. A família pode recorrer a algum lugar, algum espaço assim? Bom, primeiro recorre na escola para que ele possa ir para uma sala diferente, por exemplo, né? Porque normalmente nas escolas tem vários tipos de níveis, né, de crianças nas salas especiais. Tem crianças de níveis mais severo, como tem crianças de níveis psicológico, por exemplo, né? Então, intelectual. Então, é diferente, né? Então, pedir para a criança estar mudando de sala é uma opção também, né? Ou se não, é para você ter mais conteúdo e assim uma concretização melhor para falar com a escola, né? Uma afirmação, né? Para você não estar se passando por besta, idiota, né? Que a escola acaba querendo fazer a família se passar por besta, seria o quê? Você está obtendo um diagnóstico à parte, né? O médico pode escrever, essa criança não precisa ir para a sala especial, essa criança precisa conviver com outras crianças para ela estar se socializando melhor, né? Então, você pode pedir para o médico escrever isso no diagnóstico médico. Você tendo isso, não tem como a escola debater que é o médico que está falando, né? Então, eu acho que isso é uma opção que você pode recorrer se caso tiver essa pressão, né, pela Uhum. escola. Ótimo. E aí, no caso, então, da criança que está na. Eu sei que você comentou que é muito difícil, depois que está na sala especial, ir para a sala normal. Mas se a família deseja esse processo, inicia nesse caso, então, conversando na escola e tentando levar outros diagnósticos, como que é esse processo para quem quer sair da sala especial, vamos dizer assim? Sim, bom, vai de caso a caso, né? Por exemplo, às vezes as famílias podem estar insatisfeitas com o trabalho do professor, né? Então, ela vai ter que recorrer à escola. Mas, se caso a escola não resolver, você pode procurar outros tipos de ajuda. Por exemplo, depende do nível, mas você pode recorrer ao Kyoikuinkai, que seria o comitê educacional, que é um nível acima da escola, né? Por exemplo, eu já vi casos de crianças que estão na sala especial e, mesmo estando na sala especial, ela acaba sofrendo bullying por essas crianças especiais, né? E a criança já tem um problema de autismo, mas aí acaba tendo um problema psicológico também. E essa criança tem aquele sentimento de querer se matar, por exemplo, né? Então, a mãe foi no médico, pediu para o médico escrever, né, que ele tá com um síndrome do pânico, por exemplo, e ele precisa mudar de sala imediatamente, né? E a escola não tem como fazer nada quando a mãe vai com uma carta médica, quando o médico escreveu, ele precisa mudar de sala, né? Então, eu acho assim, começa pela escola. Se a escola não resolver, você tem outras opções que você possa estar recorrendo. Entendi. É realmente uma batalha, assim, né? Para quem não domina o idioma, por exemplo, como eu imagino que
às vezes a dúvida principal é essa do tipo, eu tenho esse direito, né? Isso é um direito. Eu achei muito importante essas informações que você trouxe para a gente entender um pouco, né? Não, isso é seu direito, isso aqui. Porque quando a gente vai ser conduzido nas reuniões escolares, né, a gente acaba tomando. Às vezes a escola não está mentindo, mas ela está contando só meia verdade, né? Sim, Existem alguns outros direitos que ela esqueceu ali de te citar, né? Não que ela sim, esteja mentindo. Então, buscar esses suportes, assim, realmente é algo muito necessário, né? É, e uma coisa que a gente sempre fala, pelo menos na formação de professores em português, é que o direito à educação não é só ao conhecimento, é o direito à socialização de sim. saber, socialização com outras pessoas, né? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, né? E nós, pais, sabermos dessa questão de bilinguismo, duas línguas, língua materna, para, né, lutar pelos nossos filhos é realmente necessário aqui, né? Não é nem uma opção, é uma necessidade. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta para direcionar para a Nayara ou posso seguir aqui com as minhas dúvidas? Tudo bem? Se vocês quiserem mandar no chat, tá? Se ninguém quiser ligar o meu microfone e quiser escrever no chat, pode escrever e eu leio aqui. Nayara, minha outra pergunta essas instituições que você citou, o DEISABS e tal, o acesso é pago? Então, para que meu filho frequente esses lugares, você explicou sobre a questão das necessidades de diagnóstico não, tal, da carteirinha, mas isso é um serviço gratuito ou é uma coisa que os pais têm que pagar? Ou as duas coisas? Sim, como é subsidiado pela prefeitura, pelo governo, os pais só pagam 10% e o resto é o governo que paga. Só que é em cima da renda, né? Maioria das famílias que tem menos de 8 milhões por ano paga somente 4.600 ienes, né? Famílias que têm renda de mais de 8 milhões, aí paga 32.600. 32.900, desculpa. Eu já vi casos de família, foram de crianças filipinas, né? Que os filipinos costumam morar todo mundo junto no mesmo local e acaba sendo o mesmo setai aqui no Japão, que seria aquele setai que é registrado na prefeitura, considerado como uma família só, né? Então, tem os três irmãos mais velhos que trabalham, né? Os pais, né? O pai e a mãe que trabalham também, a mãe também faz IAQ, então, ou seja, acaba passando de 8 milhões, né? Porque se cada um receber 3 milhões por ano, né? Se são 5 membros da família, é lógico que vai passar. Aí tem que pagar esse valor mais alto, né? Aí o que eu indico? Separa o setai, né? Faz a família do pai e da mãe com a criança que tem a necessidade especial para reduzir essa renda para pagar 4.600 e cada irmão fica como seu próprio setai para poder comprovar na prefeitura que não é uma família só, né? Mesmo estando no mesmo endereço, tem como fazer isso. Mas o valor em si normalmente é 4.600 por mês. Tem instituição que cobra o oyatsu, que é o lanche da tarde, ou que cobra material, né? Mas são coisas assim, um valor meio assim, não muito alto, né? Mas tem sim. Uhum. Mas é um valor acessível, não tinha nem essa ideia. Agora uma outra pergunta, não sei se não faz sentido, desculpa, eu não entendo muito da área, mas pensando no processo ali que a criança passou por um teste de QI, né, que foi identificado que ela tem um baixo QI, então ela foi para essa área especial. Depois de um tempo, esse teste é feito de novo? Existe isso, assim, para ver um avanço ou não? Não existe esse acompanhamento, assim? Os pais conseguem no sentido de acompanhar ó, o objetivo de desenvolver com seu filho é tal habilidade, agora desenvolveu, vamos passar para a próxima, ou não existe isso? Normalmente, as crianças que são portadoras da carteirinha de Oikutechou, que seria crianças com deficiência, né, que tem a carteirinha, ela tem uma renovação de tempo em tempo. Aí é feito o exame aplicado pelo Conselho Tutelar, que é feito, acho que em 3 anos ou em 5 anos, depende muito do nível da criança, né? Mas tem essa avaliação. Mas se a criança só está na sala especial e não tem essa carteirinha, só tem um diagnóstico médico, ou você pede para o médico em tempo para estar fazendo essa avaliação, mas se depender da escola, a escola vai sempre querer o resultado
mais inferior para largar a criança lá mais tempo possível, né? Mas, normalmente, né, os psicólogos mesmo falam que tem que ter uma abertura de tempo para estar fazendo, se for o VISC, por exemplo, porque senão a criança acaba decorando o conteúdo do exame. Então, tem um tempo, assim, bom a ser cumprido para estar aplicando, para ver o desenvolvimento da criança, né? Eu não sei te citar agora qual é esse tempo exato, mas Uhum, eu sei uhum. que tem um tempo, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, né? Deixar essa abertura para a criança estar fazendo o exame novamente, para estar vendo o desenvolvimento da criança, né? Isso é muito Ah, importante. entendi. Então, é bom também, fica meio que a cargo dos pais Sim. a tentar isso. Outra coisa que você disse que eu achei muito interessante, esse teste, acho que é VISC, né, o nome, você falou da possibilidade, até citou um caso que fez em japonês, deu um QI muito baixo, e quando faz na língua nativa, na língua do português, melhora essa pontuação. As escolas existem, assim, algumas que oferecem isso, por exemplo, lá, seria bom fazer em japonês, mas indica também para os pais, ou é sempre uma busca à parte? Os pais devem fazer isso à parte para tentar validar. Como que é esse processo de conseguir achar isso em português também? Bom, eu acho que é muito importante os pais estarem procurando a parte. Por quê? Porque a escola vai querer somente o do japonês, porque eles vão ter mais confiança, e muitas das vezes existe aqueles casos que a escola aplica um exame sem os pais saberem, né? Então isso acaba afetando a criança, né? E para a escola é mais favorável que a criança tenha um resultado inferior, né? Então, fazendo o exame em português, por exemplo, nessa clínica que eu citei, por ser um médico japonês, né, e um psicólogo brasileiro que tem a licença aqui no Japão que aplicou o exame, não tem como a escola falar, não, o exame que a gente fez é melhor do que o exame que o médico realizou, né? Então, é melhor procurar a parte. Entendi. Então, por exemplo, se meu filho está numa sala especial devido a um teste de QI baixo, e eu quiser, por conta, pegá-lo, levar nessa clínica em Tóquio, fazer em português, aí com esse resultado, né, eu poderia, é um documento válido para eu questionar a escola. Por exemplo, olha aqui o teste dele em português, ele poderia ir para a sala. Eu imagino assim que a trajetória escolar, nossa, das nossas crianças nipo-brasileiras, ela sempre vai requerer suporte, né? Então, vai para a escola e frequenta um reforço, um JUCO, uma atividade extra, né? Assim, afinal, eles estão aprendendo numa segunda língua, ao mesmo tempo que aprende a primeira língua também, né? É um processo complexo. A gente falou um pouco disso em outras rodas, né? Eu imagino que isso seja uma coisa. Você que estudou aqui, talvez possa até dizer melhor sobre isso. Acho que isso é uma necessidade mesmo, né? Mas eu nem sabia que existia essa possibilidade. Eu sei que Tóquio não é muito acessível para muita gente, mas só de saber que existe essa possibilidade de fazer esse teste em português, dessa clínica. Você poderia colocar de novo o slide do nome da clínica? Ah, essa daí, né? Yotsuya Yui Clinic. Isso, Yotsuya Yoi Clinic. Eu nem sabia. Isso é uma coisa difícil de conseguir no sentido assim, demora 2 anos para você conseguir esse exame, ou não. Olha, eu levei uma criança aonde ela estava com. Eles normalmente só costumam pegar crianças a partir dos 6 anos lá, tá? Eu não sei agora como está, mas isso foi há 5 anos atrás. Essa criança, ela sempre teve um domínio muito bom na língua portuguesa. Ela sempre falou claramente o que ela sentia em português, mas em japonês ela sempre teve um baque. Por quê? Porque ela sofreu um bullying no Hoikuen, onde as crianças prendiam ela no banheiro, no escuro, e ela teve esse trauma, e então ela nunca quis se socializar com crianças japonesas, e sim com crianças brasileiras. E hoje ela vai para a sala especial, mas na língua portuguesa ela fala de tudo. Ela fala assim, ela usa um português que eu não sei usar, para você ter uma noção. Então, assim, ela fez o exame de QI em japonês,
teve o diagnóstico médico de um médico de confiança desta região, mas os pais optaram, né? É mais caro, sim, porque tem a questão da condução, a questão do hotel, né? Porque é um dia longo até chegar lá, tem que fazer a criança ficar bem relaxada para fazer o exame, mas ela fez o exame em português e realmente, por ter sido feito em português, o resultado foi assim, muito bom, né? O que ela era uma criança especial, ela deixou de ser uma criança especial, né? Mas a parte comportamental acabou colocando ela na sala especial por algumas necessidades, né? Mas no exame em si, quando ela fez em português, o QI dela subiu muito, né? Então, assim, eu acho muito importante, né, os pais estarem procurando essa ajuda por parte. É mais caro? É. Mas também, eu não sei como é em Haiti, se não me engano, em Haiti também crianças até 18 anos não pagam médico, ou até o Shogaku não paga médico, eu não me lembro direito, mas aqui em Gifu também crianças até o Chugaku não paga médico, né? Então, você paga primeiro porque é outro estado, mas você pede o reembolso para a sua cidade que você reside. Então, esse valor da consulta, pelo menos, volta, né? Bom saber. Então, assim, é uma ajuda muito boa. Não, eu imagino que, por exemplo, um teste de QI que te mostra que o problema não é o QI, é um problema comportamental devido a traumas, mas você sabe, bom, aqui eu vou então num psicólogo que vai ajudar meu filho aqui e vai ser melhor eu ajudá-lo em português, não em japonês. Eu acho que isso já é uma clareza imensa, porque muitas vezes não, né? Todas as vezes a gente quer ajudar os nossos filhos e às vezes a gente só não sabe como, né? Não Sim. sabe ali onde é que está o ajuste que a gente precisa fazer. Porque essa mudança de país nos afeta como adulto, afeta nosso casamento, nossos relacionamentos, afeta tanta coisa na nossa vida. E numa criança, então, né? Então, isso é profundo em muitas camadas, assim. Acho que só quem é imigrante consegue Sim. realmente entender, né, o que a gente vive e na criação de filhos também. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui registrada. Eu li todas que eu recebi aqui. Nayara, muito, muito obrigada pela sua participação. Como eu disse, a nossa NPA fica muito satisfeita de poder encerrar esse ciclo de rodas informativas com esse tema de educação especial. Aos presentes e a quem está assistindo esse vídeo gravado depois, se surgiu uma dúvida muito específica que você não se sentiu à vontade de esclarecer agora, ou que você gostaria de ter uma conversa melhor, você pode agendar um atendimento individual. Eu vou projetar aqui na tela para vocês, só um instantinho. Então, esse QR Code, né, você faz a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado para uma agenda online, onde você vai selecionar o melhor horário e dia para você ter o seu atendimento. É totalmente gratuito, é online, né? Podem ficar tranquilo que a privacidade de vocês é respeitada e garantida. Então, vocês serão atendidos, ouvidos e aí se conectar com possíveis soluções. A gente vai encaminhar para a Nayara, se necessário for para um esclarecimento, buscar locais na sua prefeitura, né? Então você pode agendar o seu horário para que a gente possa te ajudar, né? Não precisa ficar aflito aí sozinho, porque foi assim que eu me senti quando me disseram lá no exame da minha filha, não fala português com ela, e ela tá com atraso, e você volta para casa um pouco perturbada, né? Parece que não sabendo ser mãe, assim, para mim foi um pouco essa sensação, então a gente precisa mesmo se informar, né? Ir atrás de informação de qualidade. E o próximo QR Code que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a avaliação dessa atividade, né? Todas as rodas a gente projeta, é um questionário anônimo, mas para a gente é muito importante, né? A gente está nesse ciclo de encerrar esse projeto agora em fevereiro, mas o nosso intuito é continuá-lo, porque a gente teve ótimos resultados no sentido do atendimento a famílias, da informação que a gente trouxe para a comunidade. E é esse tipo de documento, de registro, que nos mostra, né, e nos ajuda a mostrar para o governo japonês, as empresas que nos financiam, de olha, nossa comunidade precisa desses serviços, isso é necessário para a nossa comunidade. Então, esse tipo de registro pode parecer bobo, mas para a gente é muito importante. Então, mesmo que você esteja assistindo no YouTube, esse questionário ele está sempre aberto para registro de avaliação do que você gostou, do que você sente falta, de qual a sua percepção, né, do que você gostaria de saber mais.
A nossa agenda de atendimento está aberta até abril, né? Então, ela é lançada mensalmente. Tem data de final de semana, tem data de manhã, de tarde, de noite, em horários abrangentes para que vocês possam agendar o horário de vocês. Então, essa foi a nossa última roda. Termino com uma sensação de dever cumprido. Os nossos conteúdos estão no YouTube. Eu mostrei no comecinho, né, a sequência de temas que a gente tem lá. Tem muito conteúdo com especialistas diversos, assim, sempre tivemos convidados diversos. O conteúdo está gravado e sempre que tiver algum PDF de apoio, também está lá na legenda do YouTube. Vocês podem acessar a qualquer momento, assistir em partes, mas em média essa é a duração de 1 hora no total, né? Obrigada a todo mundo que esteve aqui e continuamos à disposição nas nossas redes sociais e no nosso canal de e-mail, que tem também lá no nosso Instagram. Boa noite para vocês, Nayara. Muito, Muito muito, muito obrigada. obrigada, viu? Foi um prazer. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite.